Fala galerinha, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Mariana e esse é o Perdido Entre Vidas. E hoje eu venho falar um pouco aqui pra vocês sobre esses livros que eu acho que todo mundo deveria ler. Seja porque eles nos fazem questionar alguma coisa, tem só uma mensagem bonita, ou podem nos ensinar alguma coisa sobre nós mesmos. Esses 3 livros que eu escolhi pra hoje, eles acabaram me marcando de alguma maneira. Então eu vou falar um pouco sobre cada um deles. Eu acabei escolhendo 3 livros de ficção e 3 de não ficção. Até porque não é só de fantasia que vive a Perdida aqui. E se tu também tem algum livro que te marcou, ou que tu acha que vai agregar alguma coisa ao leitor, pode deixar aqui nos comentários o título, porque a galerinha vai adorar essa indicação. Então, pra não esquecer, já deixa aquela curtida marota no vídeo, já te inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as próximas indicações, tá bom? Então, o primeiro livro que eu vou indicar pra vocês é O Conto da Aia. Eu acho essa história importantíssima, completamente atemporal. Ela foi publicada pela primeira vez em 1985. Eu li ela em 2017 e eu tenho certeza que se eu lesse novamente agora no 22, ela ia continuar tão pertinente quanto se tivesse sido escrita ontem. E eu acho ela importantíssima porque ela fala sobre os direitos, né, a democracia, os direitos que a gente tem, o quanto é importante a gente manter isso e lutar por essa democracia, e também nos mostra que nunca deu, nem nunca vai dar certo a gente misturar religião com política. Nessa história, o que acontece é que o governo cai, o cristianismo toma conta, então as regras que valem são a do cristianismo, as leis, né? E aconteceu alguma coisa que não fica bem explicada, porque a história ela é em primeira pessoa, e a própria narradora não sabe muito bem o que aconteceu, até porque ela não é cientista, mas alguma coisa aconteceu e as mulheres ficaram inférteis. Apenas pouquíssimas delas conseguem ainda ter filhos, e essas poucas que sobraram, o governo barra a igreja, né, agora toma elas como propriedade pública. Essas mulheres são destinadas à casa dos governantes e homens mais influentes para que eles possam ter filhos, já que as próprias esposas desses homens já não conseguem mais. Então é surreal isso que acontece, as mulheres são enviadas para essa casa simplesmente para engravidar, parir o filho e depois são enviadas para outra casa para fazer todo o processo novamente. São usadas literalmente como bicho para tirar cria, sabe? As mulheres são divididas em castas, então elas usam cores. Essas vermelhas são as que são férteis, então são essas aias de reprodução que vão passando de casa em casa. As mulheres desses homens importantes, elas vestem azul. Existem algumas outras que são tipo criadas, que se vestem de verde, se eu não me engano. São tipo cozinheiras, empregadas e coisas assim. E tem as mulheres das castas mais baixas, que como elas têm que desempenhar todos os papéis, elas usam roupas coloridas, com retalhos de todas as cores. Quando essa aia, ela tem um filho e vai para a próxima casa, o filho fica na família. E tu imagina a situação para a mulher que ficou ali, que vai ter que cuidar do filho da outra, e é muito tenso porque ela tem que participar na hora do ato. É uma situação horrorosa, horrorosa. Tudo por causa da igreja, porque tem que procriar, porque senão a espécie vai se acabar, e aquela coisa toda, né? É bem tenso, principalmente para as mulheres. Isso aqui é fortíssimo. Eu fiquei muito impactada quando eu li, porque mulheres perdem completamente poder, mulheres se tornam objetos e, como sempre, os homens fazem o que eles quiserem com elas. Então, acho que esse livro é importantíssimo, todo mundo deveria ler, impactante. É bom pra gente botar a mão na consciência e pensar qual é o caminho que a gente tá tomando hoje em dia, porque não me admira se a gente um dia chegar próximo disso. Eu não me assustaria, claro que eu me assustaria, mas não me surpreenderia se um dia a gente chegasse próximo disso, dada a situação que a gente tem hoje e o rumo que as coisas parecem estar tomando. Mais um livro que eu acho interessante indicar pra vocês é o Essencialismo. Pode parecer um livro de autoajuda, mas ele é muito interessante. Na verdade, ele nos ajuda a perceber o que é essencial para nós mesmos. A gente começa a se dedicar ao que realmente importa. É super interessante, abriu meus olhos para muita coisa e eu acho que pode clarear a vida de muita gente. Esse foi o livro que eu li quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre finanças, e aí sempre surge aquela história de metas, né? E eu ficava me perguntando que raio de meta que eu tinha, porque eu nunca tinha pensado sobre isso. Então esse livro me ajudou bastante a definir algumas coisas que são prioridades na minha vida. Não sei se definir, mas perceber coisas que são importantes pra mim e coisas que a sociedade julga importante, mas não necessariamente condiz com o que eu acho. Então tem muita coisa que a gente acha que a gente tem que, e que na verdade a gente não tem, na verdade a gente nem quer. A gente só tá indo na inércia porque todo mundo diz que a gente tem que. Por exemplo, a gente tem que comprar uma casa, a gente tem que comprar um carro, a gente tem que casar, a gente tem que ter filho. Quem é que disse? Onde é que tá escrito isso? Eu, por exemplo, que sou uma pessoa que gosto de me mudar bastante, não faz sentido nenhum pra mim comprar uma casa e me obrigar a viver ali pro resto da minha vida. São coisas que
a gente acaba achando que tem que e na verdade não tem. Então esse livro nos ajuda bastante a gente olhar pra nós mesmos e ver o que realmente importa pra gente. O que é essencial, literalmente. E mais um livro que é importantíssimo, é claro, 1984. Esse livro é pra matar. Aqui a gente entende a importância das mídias na manipulação das massas e como o governo e políticos em geral tiram proveito disso. Tem guerras acontecendo entre países, fica muito claro como eles usam a mídia pra contornar e levar o povo pro lado que eles acham que deve. Aqui foi onde nasceu a figura do grande irmão, o nosso famoso Big Brother, porque assim como ele controla a mídia e o que pode ou não aparecer, no que as pessoas devem ou não acreditar, esse grande irmão também vigia as pessoas. Existem câmeras por todos os lados, literalmente como o Big Brother, porque a ideia saiu daqui, né? E as pessoas têm que seguir à risca o que tá acontecendo, senão elas vão presas, elas são mortas, e sabe-se lá o que mais pode acontecer com elas. Então, nosso personagem principal, ele descobre um canto na casa dele, literalmente um canto, assim, que é só aquele, sei lá, 30 centímetros quadrados, que as câmeras não pegam. Agora eu não lembro se ele tem um diário, se ele acha um livro, o que é que ele encontra, que ele lê e escreve naquele cantinho, porque ele sabe que ali ele não está sendo vigiado. Ele trabalha para esse pessoal da mídia, então é muito louco quando a gente vê ele trabalhando, porque num dia ele tem que escrever uma matéria, tal país é inimigo, morte a tal país, não sei o que, estamos em guerra contra o país A e tal, não sei o que, e todo mundo fervoroso na rua, morte ao país A. No outro dia chega uma outra notícia em que ele tem, agora nós estamos em guerra contra o país B. Todo mundo é amicíssimo do país A, morte ao país B, ele que é nosso inimigo, não sei o que, todas as notícias saem assim. Tudo que foi publicado no dia anterior é destruído e agora o que vale é essa notícia que são inimigos do país B. E todo mundo se comporta desse jeito. Tipo, não existiu nada no dia anterior, todo mundo apaga, parece que apaga da mente, não existe mais. E agora morte ao país B. E eles têm também, todos os dias, em determinado horário, um momento de saudação ao governo, em que todo mundo para, todo mundo assiste um programinha, canta umas musiquinhas, vive o governo, nosso governo, lá, lá, lá. Assim, eu posso estar errando alguma coisa ou outra, porque faz bastante tempo que eu li esse livro. Mas eu me recordo desses fatos, assim, que eu julgo que são os mais importantes pra gente entender o contexto da história, que as pessoas têm que se cuidar o dia inteiro também. Porque, agora somos inimigos do país B. Mas vai que saiu alguma notícia 10 minutos atrás que eu não vi, que agora a gente é inimigo do país A, e eu tô ainda propagando que é do país B e eu posso ser preso por isso. Porque eu não tô em dia com as notícias. E tô falando coisa que não devo, e aí eu sou contra o governo e aquela coisa toda. Esse livro é importantíssimo pra gente aprender a se questionar sobre isso. Esse aqui também é outro livro atemporal, né? Porque esse daqui eu nem sei quando que ele foi lançado a primeira vez. A gente consegue ver claramente que isso daqui, apesar de ser escrito como uma distopia, a gente vê que muita coisa acontece no dia de hoje, o que se torna mais assustador ainda. Então, imprescindível a leitura, eu diria pra qualquer ser humano pensante, esse livro tem que ser lido. Mais um livro que eu não posso de jeito nenhum deixar de fora dessa lista. É ele sim que eu vou continuar panfletando o melhor livro que eu li esse ano. Flores para Algernon. Continuo falando dele sempre porque esse livro é incrível. Ele é uma aula de empatia que todo mundo precisa ter. É impossível a pessoa ler esse livro e não sair mudada dessa leitura. Ele nos dá um panorama completamente diferente sobre como olhar as outras pessoas, de como entender as outras pessoas e muitas vezes nós próprios, sem contar que esse livro também é uma chuva de emoções. Eu não sei de ninguém que não tenha lido esse livro, não tenha pelo menos uma lagriminha não ter escorrido dessa pessoa. Então é um livro bem forte, que muda vidas e não tem como ele não ser recomendado aqui nessa lista. Pra quem não conhece esse livro, eu vou deixar aqui em cima nos cards e também na descrição um link de um vídeo onde eu me estendo mais e falo bem mais sobre essa história. Então passa lá e já dá uma olhada se tu ainda não conhece. Mais um livro que eu acho legal de comentar também, que é um dos meus xodozinhos de não ficção, é o Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Eu não vou nem me atrever a falar o nome desse autor, porque ele é indiano. Ele é um médico da medicina tradicional mesmo, mas ele também usa um pouco da medicina Ayurveda, eu acho que é assim que pronuncia. Ele fala muito sobre o ritmo circadiano. Pra quem não sabe, o nosso corpo, na verdade, todos os seres vivos, eles são meio que coordenados pela luz, assim, os ciclos do corpo. O organismo vivo, ele sabe quando é dia e quando é noite. Então o sol, mesmo que esteja nublado, não tem sol, mas mesmo assim é muito mais claro que é noite, né? Vamos combinar. Então o corpo percebe isso. Agora tá na hora de ativar tal hormônio, agora não tá mais e tal. Esse médico, ele junta
os dois tipos de medicina e fala sobre os ciclos do corpo. E uma coisa que eu achei super legal é que literalmente mude seus horários, mude sua vida. Ele fala sobre os diferentes metabolismos que a gente tem. E nessa história tem gente que é mais diurna, tem gente que é mais noturna. É real isso, né? Eu, por exemplo, sou completamente diurna. Vocês podem ver agora, eu tô aqui sentadinha. Deve ser umas 8, 8:30 da noite. Já tô jantada, já tô de banho tomado, já tô aqui na minha cama e não vai demorar muito pra dormir, entendeu? Tem alguns testezinhos também no meio do livro pra tentar te identificar, mas ele fala muito sobre isso. E sobre a gente respeitar, a gente conseguir reconhecer qual tipo de metabolismo a gente tem e respeitar isso. Também a questão de quantas horas de sono precisa, isso muda de pessoa para pessoa. Sobre a janta, por exemplo, uma das coisas que ele fala é que o ideal é que a última refeição a gente faça enquanto ainda tá claro. Ajuda na digestão e na absorção dos nutrientes a gente fazer isso enquanto ainda tá claro, porque depois que escurece, o nosso corpo já começa a se preparar para dormir, tudo vai ficando mais lento, a digestão diminui o ritmo. Então eu acho que esse livro nos ajuda bastante também a gente cuidar da nossa própria saúde e respeitar o nosso próprio corpo. Eu ouço muito do meu namorado, por exemplo, final de semana tu não precisa acordar cedo, tipo, fica aí dormindo até tarde, ele reclama quando eu levanto. Mas eu gosto de levantar cedo, eu gosto de aproveitar a luz do dia. Eu não sou noturno, entendeu? Depois que vai caindo, que fica tudo escuro, eu digo, o meu cérebro funciona, na hora que eu acordo ele tá, zero bala, bombando. Conforme vai passando o dia, a impressão que eu tenho é que ele vai desligando uns pedaços. Quando chega de noite, tô só a casca. Foi bem legal, assim, pra aprender a identificar e respeitar mesmo o organismo da gente, né? Até o tipo de comida que a gente come pode interferir e tal. Então esse é um livro que eu recomendo pra todo mundo. Ultimamente as pessoas que me perguntam, não sei o que, tô dormindo, tô cansada. Qualquer que a pessoa me disse, eu digo, olha, lê esse daqui, que esse daqui é maravilhoso. E realmente, depois que eu comecei a mudar alguns horários, muitas coisas na minha vida mudaram. E por último, mas não menos importante, eu indico pra vocês o Fora de Série. Outliers, ou Outliers, fora de série. Não lembro exatamente a ordem das palavras, mas é esse livro. Esse é um livro que eu li em 2015, quando eu tava terminando o TCC da faculdade, foi inclusive o professor que me recomendou. Esse livro é muito bom, porque ele fala exatamente sobre pessoas que são fora de série. E ele mostra o quanto a gente precisa realmente se esforçar se a gente quiser ser bom em alguma coisa. Ele tem, inclusive, a regra das 10.000 horas, que diz que a gente começa a se tornar relevante em alguma atividade, se tornar minimamente bom em alguma atividade depois de 10.000 horas de execução dessa atividade. Então não é à toa que os grandes astros do esporte são grandes astros, porque eles têm muito tempo de treinamento. Ele, inclusive, usa alguns exemplos do pessoal do beisebol, se eu não me engano é do beisebol, algum desses esportes bem americanos. E ele usa esse exemplo desse pessoal que começa a treinar desde cedo, tipo desde os 6 anos. E como o mês do nascimento interfere, porque daí tem crianças que entram um ano antes ou um ano depois. E qual o impacto disso depois na carreira dos meninos, se eles ficaram realmente muito bons ou não. Ele cita alguns exemplos de musicistas também, e todo esse tempo que eles ficam treinando até conseguir participar de grandes concertos, e quanto tempo, mesmo depois dos caras serem reconhecidos como grandes musicistas, os caras ainda permanecem treinando durante muitas horas por dia. Então realmente é um baque esse livro, porque a gente tem o hábito de começar alguma coisa, fazer um pouquinho e já desistir porque não deu certo. A gente não sabe se não deu certo. A gente não chegou a fazer nem o mínimo suficiente para poder ter uma noção do que estava acontecendo. E eu acho que esse livro ele serve para qualquer área da nossa vida. Seja na questão de saúde, a galera que vai para academia faz 4, 5 dias e desiste porque não viu o resultado. Seja na questão profissional, o pessoal vai fazer um curso, alguma coisa, não se identifica, já desiste, não quer continuar, não busca crescer. Para tu realmente te tornar bom em alguma coisa, tu precisa de no mínimo 10.000 horas fazendo essa coisa. Então essa é a mensagem, a maior mensagem assim que eu tirei desse livro, que eu levo comigo pra vida, e de sempre tentar insistir. Porque é aquela coisa, né? O fracasso, ele tá no caminho do sucesso. Ele não é o oposto do sucesso. Todo mundo que tem sucesso hoje fracassou um dia. E se eles tivessem desistido ali, eles nunca teriam chegado no sucesso. Então esse livro é maravilhoso, recomendadíssimo, e é claro que ele ia ter que estar nessa lista. Então, galerinha, essas foram as minhas escolhas. Com certeza eu me lembraria de algum desses livros se alguém me atacasse na rua pedindo uma indicação. Agora, me contem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa lista e qual livro vocês indicariam se fossem atacados na rua atrás de recomendação. Os links para compra de todos os livros vão estar aqui na descrição e olha, eu recomendo bastante a leitura desses livros. E se tu tá iniciando no mundo da leitura agora, eu vou deixar aqui algumas indicações para leitores iniciantes. Quem sabe assim tu te sente mais confortável com esse hábito da leitura e em 2 toques já vai estar lendo alguns livros mais densos. Hein? Então, minha gente, muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Eu já vou me despedindo e a gente se vê no próximo. Até mais!